Olá, pessoal, boas-vindas a todos vocês. Eu sou a Cíntia, sou coordenadora de projetos aqui na Prosper e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o plural da Numen, edição para pessoas com deficiência. Mas antes da gente entrar nesse papo, vou me apresentar aqui. Sou uma pessoa branca, uma mulher branca, de cabelos ruivos, ondulados e longos. Estou usando uma maquiagem leve, estou com uma blusa vermelha com calça jeans, um lencinho com uma blusa preta por baixo também e um tênis colorido. Aqui com a gente tem a Andrea Yuki, CEO e sócia da Numen. Além disso, temos também a Vanessa Tonioli, a nossa CHRO da Numen. Temos aqui com a gente a Tatiane Roque, HRBP especialista na Numen. E, por fim, temos também o Renato Bonini, líder especialista de desenvolvimento ABAP na Numen. Fiquem à vontade, pessoal, para se apresentar também, que aí a gente inicia o bate-papo logo em seguida. Então, tá bom, vamos fazer a sequência aqui. Eu sou a Andrea, sócia e CEO da Numen. Eu sou uma mulher, né, de descendência oriental japonesa. Meu cabelo é preto, aqui na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa azul clara, com uma calça jeans azul escura, um casaquinho bege e um sapatinho bege. Olá, eu sou a Vanessa Tonioli, sou CHRO na Numen. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho cabelos na altura dos ombros, cabelos castanhos. Uso óculos de armação marrom. Estou usando um vestido bordô, meia calça preta e sapatos pretos. E o meu sinal da comunidade surda é este. Olá, pessoal. Eu sou a Tati Roque, sou business partner aqui na Numen. Sou uma mulher cis, sou uma pessoa com deficiência também. O meu cabelo é preto, Chanel, né, para cima dos ombros. Estou usando óculos, uma armação preta. Estou com um brinco azul. Estou com uma blusa bege, uma calça bege, tênis preto. Eu sou Renato Bonini, sou líder especialista em desenvolvimento ABAP. Eu sou um homem branco, 1,83 m, cabelo castanho, curto. Eu estou usando um moletom preto, uma calça jeans e um tênis cinza. Boa, muito obrigada, pessoal, pela apresentação, pela audiodescrição de cada um. E até para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, né? A gente pensou em dividir alguns momentos aqui, né? Principalmente para iniciar falando da Numen, aí a gente segue falando um pouquinho do projeto Plural PCD e por fim a gente finaliza também trazendo um pouquinho sobre a linguagem ABAP e algumas dicas para vocês se prepararem tanto para o processo seletivo quanto para a formação também, tá bom? Então, para iniciar nosso bate-papo, vou pedir para a Andrea contribuir com a gente, explicando um pouquinho o que é a Numen, o que a empresa faz, onde habita, o que come. Por favor, explica para a gente. Ah, que beleza. Adoro falar da Numen. Essa é a pergunta que é da paixão, né? Então, quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma paixão por falar da Numen, porque eu não estou falando de trabalho, né? Eu falo sempre, eu gosto de explicar quem é a Numen pelo seu lado B. Então, a Numen foi fundada, né? Ela tem 16 anos, foi fundada por uma mulher de muita coragem, um coração imenso, que fundou em 2009, e essa mulher é minha irmã, né? Era minha irmã, que infelizmente ela faleceu em 2017. E ela fundou em 2009, infelizmente em 2011 ela teve um câncer, ela lutou contra o câncer até 2017, né? Então, em dezembro de 2017 ela faleceu e deixou esse legado maravilhoso que é a Numen, que eu tenho a honra de continuar esse legado, a honra de protagonizar, né? Então, quem é a Numen? A Numen vem desse lugar, de um lugar que foi fundada por uma mulher de muita coragem, de um coração imenso, né? E daqui que sai essa cultura, e daqui que sai essa forma da gente lidar aqui dentro, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de falar que a Numen é uma empresa de tecnologia, né? Então, indo para o lado A, é uma empresa de tecnologia, mais especialmente em SAP. Temos aproximadamente 1.000 pessoas, sendo que a maioria é
trabalhando com SAP, mas também temos soluções cloud, AWS, temos soluções de Salesforce, temos soluções de dados e agora muito forte também inteligência artificial. Então, falando um pouquinho de lado A e lado B, essa é a Numen que está aqui hoje querendo convidar as pessoas aí para virem conhecer nosso espaço e conhecer um pouquinho para trabalhar com a gente aí, quem sabe, né? Com certeza. Só de você começar falando sobre isso, dá para perceber que é uma empresa super inspiradora, querendo ou não. E até aproveitando isso, né? Eu queria entender como que é a cultura daqui da Numen, quais que são os propósitos, os valores de vocês, que eu acredito também que se casa muito com a forma que ela foi criada. Enfim, explica um pouquinho pra gente também. Então, a cultura, ela é do jeito que a cultura, o que que é? É o jeito que a gente faz as coisas aqui dentro, né? Então, sendo uma empresa que tem essa fundação e tem essa liderança inspiradora, a gente tem a característica de ser acolhedor, né? Mas a gente, quando a Patrícia faleceu, eu fui buscar ajuda no mercado, consultorias e autoconhecimento também, né? Então, eu falei, poxa, Com certeza. porque a Patrícia deixou a gente em 2017, em 2008 fiz uma jornada muito de interiorização, fui fazendo treinamentos, conheci N pessoas bacanas, uma delas ajudou a gente até a achar o propósito, né, que é o Instituto Alma, e o nosso propósito que a gente se reuniu, saiu para encontrar essa frase, né? Foram 2 dias assim de muita imersão, e saiu a frase no final de um sábado à tarde, que é fazer acontecer inspirando o melhor das pessoas. E isso vem muito da Patrícia, que a gente falava, quando ela fundou a empresa em 2009, ela falou, preciso trazer uma empresa que traga valor, porque o SAP já estava, né, já estava há um bom tempo no mercado, e ela falou, vou trazer pessoas que estavam comigo lá na minha jornada antes, né, de abrir a empresa. Então ela me chamou o Nagata, chamou o Décio, a gente era tudo amigos de projeto, e falou, vamos criar uma empresa diferenciada. Diziam que até lá no começo a gente era uma empresa boutique, que tinha pessoas com uma capacitação, habilidades especiais em SAP, tinha muita experiência. E dali a gente nasceu com esse viés de fazer acontecer. E logo que ela faleceu, a gente falou, poxa, e aí, a gente está aqui para fazer o quê? Né? E tem uma história muito bacana que eu gosto de contar, que foi quando ela teve o câncer. Ela teve o câncer e foi fazer a quimioterapia lá em 2011. E naquela época a gente não sabia que ela não poderia fazer aquele tratamento. E ela fez o tratamento, chegou assim um dia que o médico falou, olha, vem, se despede dela porque ela não passa dessa noite. E foi bem difícil para a gente, para a família, sabe? Mas a gente é uma empresa, né? Que eu falo uma empresa, mas que vem de uma família muito espiritualizada. E eu vou chegar aí na empresa ainda. Então, eu lembro que ela conta isso, sabe, pra gente, que naquela noite ela sentiu como se fosse um empurrão nas costas e uma voz falando, vai que você tem muita coisa para fazer ainda, sabe? E aí no dia seguinte o médico veio e falou, nossa, os indicadores dela estão totalmente diferentes, o que aconteceu? Tira ela do hospital imediatamente, leva para casa, se ela pegar um resfriado, ela morre, tipo assim, sabe? E aí, final de 2011, aí 2012 ela começou a voltar para o escritório, trabalhar. E 2012 a gente não tinha ainda esse esquema de entrevista online, era tudo presencial. E o escritório era do tamanho desse auditório aqui, sabe? Não, era menor que o auditório, o primeiro escritório. E eu lembro que ela vinha muito feliz trabalhar, assim, magrinha, porque ela tirou 80% do estômago. Sim. E ela até falava assim, hoje chegou a moça da limpeza. E ela trocava de roupa e lavava o banheiro, lá só tinha um banheiro, limpava tudo. E super feliz. Hoje chegou a copeira a fazer o café. Hoje chegou a recrutadora, né? Então, eu olhava para aquilo, isso me dava muita força, porque ela muito fraquinha, debilitada, mas muito feliz. E num dia desses, a gente chegou a recrutadora e ela, né, ligou para um candidato, ele não veio fazer a entrevista presencial. E aí ele respondeu para ela ligou, falou, aconteceu alguma coisa? Ele falou, aconteceu. Não fui mesmo, se quiser marca um dia que eu vou pensar se eu vou. E ela ficou bem chateada com aquilo, né, pelo tamanho da arrogância. Sim. E ela falou assim, ele só falou isso para mim porque a gente não é conhecido. Né, uma empresa muito pequena, né, nasceu em 2009, também início de 2012. E ela falou, bem baixinho, um dia meu sonho é ouvir das pessoas que o sonho dela é vir trabalhar na Numen.
né? Então, quando a gente fala aqui do plural, da gente abraçar a inclusão, me lembra muito ela, né? Tô Porque arrepiada. a gente não está falando só de atrair pessoas, porque em cima disso, quando em 2018 eu fui buscar esse meu senso de autoconhecimento, eu acabei descobrindo coisas sobre a Numen, né? Achei pessoas que ajudou a gente a encontrar o nosso propósito, que é fazer acontecer, inspirando o melhor das pessoas. Encontrei outras pessoas que ajudaram a redefinir, né, nossos valores, porque tem os valores que a gente já tinha no passado e tinha um muito forte que ela falava, que é o respeito. Eu falei assim, cara, como que lá atrás ela já estava pavimentando uma estrada para a gente trabalhar o plural, sabe? Que ela falava assim, amanhã eu não vou estar aqui mais. Vocês podem tirar qualquer valor, menos o respeito. E o respeito é o alicerce nosso, nessa parte de diversidade, de inclusão. Porque ela falava assim, sem respeito não existe relacionamento que dure e nem empresa que se sustente. Então, quem é a Numen, né, desse lado de falar de valores e princípios, a gente redefiniu, promovemos alguns valores para princípio, que é respeito e confiança, a gente gera um valor, viraram princípios, e um teste, uma pesquisa que a gente fez na empresa, o que a gente não tolera é a mentira. Então, essa é a falta com a verdade. Então, verdade é um princípio também forte. Que alicerce são 4 valores, que é a excelência, a gente era muito nerd lá no começo, então é um negócio que pegava pra gente, sabe? Na Gato 10 são orientais também. Então, excelência, em primeiro lugar, comprometimento, né? Um compromisso com os nossos clientes. Aí, uma pesquisa de clima saiu que a amizade é muito forte, aí a gente colocou, seria amizade, e humildade, porque entre excelência e arrogância tem uma linha muito tênue, a gente percebeu que algumas pessoas estavam passando dessa linha, e a gente falou, é importante a gente cravar aqui que humildade é um valor que a gente aprecia, e a gente desliga pessoas por arrogância, assim, faz parte, né? E tem N casos que fortalece esse valor de cases que a gente teve, que acabou levando a fortalecer até mais o valor da humildade. Então, a Numen é esse clima, esse clima de acolhimento, esse clima de trazer pessoas e abrir espaço, né? A gente quer abrir espaço e aprender, principalmente, né? Vamos falar muito disso. A gente aprender com essas novas formas que a gente fala da diversidade, com as novas formas de interação. E quem mais vai ganhar com isso é a Numen, né? Então, a gente sabe que no plural, Com quem mais certeza. vai ganhar isso somos nós mesmos, né? Com certeza. Fora a experiência para as pessoas, porque é muito disso que você trouxe, né? Ver as pessoas querendo trabalhar na Numen, justamente por esse ambiente que vocês promovem, querendo ou não, o respeito está totalmente ligado à amizade, à humildade. Então, acho que tudo se conecta entre si e principalmente através dos membros da Numen. E é isso que importa. Esse é o legado que fica, ainda bem. E aí, até partindo desse assunto, eu queria saber de todos, agora, não só da Andréia também, como que é trabalhar na Numen. Então, o que vocês sentem no dia a dia de vocês aqui dentro? Rotinas, práticas, até pensando não só na parte técnica, mas na parte do dia a dia mesmo, na parte humana. Como que é para vocês estar aqui? Enfim, quem quiser começar, fica à vontade. Para deixar eles falarem, né? Eu posso começar. Eu acho que é um ambiente muito de colaboração, muito de aprendizado, muito de autonomia. E eu acho que o aprender e o errar ali dentro, sabe? É um ambiente seguro, que você pode aprender, que você pode errar, mas que você pode buscar uma iniciativa. Acho que o Plural vem muito disso. Tipo, cheguei com 3 meses, a gente propôs uma iniciativa aqui, né, para os sócios da Numen, foi aceita. Acho que essa iniciativa de coração aberto ali, comprando essa ideia. Então, eu acho que é sobre a curiosidade, mas acho que é um ambiente muito que a Andréia trouxe, de amizade, de humildade, e eu acho que principalmente essa questão de colaboração com o outro. Acho que é o que fortalece muito esse momento, sabe? Perfeito. Acho que complementando, um dos valores que eu mais me identifico é o da amizade. Então, acho que eu já tenho 11 anos aqui na Numen. Então, eu sempre me sinto bem à vontade e, mesmo com pessoas novas, eu faço algumas entrevistas também para contratação. Sim. Então, um dos pontos que às vezes a pessoa me pergunta, como que é o clima aí e tudo, eu falo, não, a colaboração aqui é uma cultura da empresa mesmo. Então, a gente sempre se ajuda, tanto dentro da parte técnica, mesmo que a gente está de home office, né? Então, hoje em dia,
tipo de trabalho normal, né? Home office, todo mundo. Mas a gente tem o Teams. Então, chats, grupos lá, as pessoas interagem por ali. E mesmo quando não é um problema técnico, eu tenho um problema mais funcional, que eu preciso falar com outras áreas da Numen. Então, o pessoal também se ajuda. Então, não é uma coisa só de área interna. Então, entre as áreas também, essa interação de forma respeitosa, amigável. Sempre isso daí, acho que é um que torna um clima muito bom, assim, para se trabalhar aqui na Numen. Que com certeza ajuda as coisas a fluírem muito melhor, né? Querendo ou não. Vai, Vanessa. Para além, né, de tudo que eles já falaram, tem um negócio que me conecta muito na Numen, né? A Numen tem cor, a Numen tem vida, né? E a gente se sente parte desse todo, a gente que chegou mais novos, né? A gente é bem acolhido, é tudo muito, muito intenso e muito gostoso de viver. E isso me chama muita atenção. E acho que para além disso, essa conexão, né, do propósito da Patrícia e desse legado, é muito claro para a gente a nossa responsabilidade diante do entorno, da comunidade na qual a gente vive e o quão impactante a gente pode ser, tanto para as pessoas que estão aqui dentro, mas para as famílias dessas pessoas e para a comunidade que está ao nosso redor, né? Num mundo que o tempo todo tem coisa nova para aprender, tem uma tecnologia nova, algo diferente. E a Numen está sempre com essa ânsia, com essa vontade de contribuir para esse lugar. E para mim, acho que até para além um pouco do propósito, é o sentido da gente estar aqui nessa passagem, né, por esse mundo. Então, eu tenho podido viver isso e para mim, eu me sinto muito privilegiada. Ai, que delícia ouvir você falar. Nossa, você até parece que introduziu assim o assunto que eu queria trazer também, que é muito isso. Diante de tudo isso que cada um de vocês trouxe até agora, inclusive o que a Andrea comentou também sobre a questão de trazer esse legado de diversidade desde o início da Numen, falando especificamente agora sobre o plural para pessoas com deficiência ou neurodivergentes. Quando que vocês identificaram essa necessidade da criação de um programa específico para esse recorte de diversidade? E o que vocês acreditam que ele pode trazer tanto para a Numen quanto para as pessoas que estão aqui com a gente pensando em se candidatar também? Enfim, queria trazer essa pergunta para você, André, e para a Tati, se puder. Para a Tati não, para a Vanessa, se puder complementar também. E Tati, fica à vontade, por favor. A Numen, ela cresceu muito, né, nesses últimos anos e esse especificamente ela deu um salto. Está sendo um desafio para a gente em todos os sentidos, né? A gente lançou o programa também, o Plural, que é de gênero, né, equidade de gênero, e agora estamos lançando o de PCD. E quando eu acho que, assim, na verdade, tem uma certa, como é que eu posso dizer? Está latente e a gente sente a necessidade, mas quando? Quando entram pessoas que engajam, porque assim, a gente sabe que é um trabalho necessário para o crescimento da empresa, é um trabalho necessário para a sociedade, é um trabalho necessário porque também tem uma parte, né, legal, uma de legislação, mas eu acho muito mais do que fazer a parte de inclusão, não é um trabalho estratégico ou um trabalho obrigatório, é um trabalho de coração. Então, ela estava ansiosa para ter esse movimento, mas faltava as pessoas para puxar, né, a Van e a Tati, elas entraram recentemente na empresa e elas têm muita experiência nisso em outras empresas que elas trabalharam. Então, elas trouxeram para a gente coisas que a gente falou, que é isso que elas falaram, é gostoso de trabalhar isso, porque ela estava ansiosa para ter esse programa, né? Então, de onde que nasceu? Nasceu de um desejo de preencher espaços, é como se precisamos preencher espaços, o que a gente tem que fazer? E quando elas falaram com a gente, comigo, com os sócios, a gente falou, nossa, sensacional. E coincidentemente, ontem eu estava limpando minha caixa postal lá, meu e-mail estourou, né? Aí eu peguei os maiores e-mails e tinha uma de 2017, uma pessoa gravou uma entrevista com a Patrícia lá, acho que no ano de 2014, ela já estava morando no Canadá, e ligaram para ela, falou assim, conta pra gente
como tudo começou. Tem 22, 23 minutos, sabe, dela falando. E aquilo eu acho que é por isso que hoje estou mais sensível, porque eu estou falando plural, mas ontem também o meu marido falou assim: é a Patrícia que está falando? Sabe, que eu pus no áudio e eu fiquei ouvindo, né? Deixei alto, eu falei, é a voz dela, ela que está contando a história, como tudo começou, como a Numen nasceu, sabe? Então, assim, é, é, eu falo que a Numen é uma empresa de alma, sabe? Sim. E a alma, ela ansia, assim, ela tem uma ansiedade. Né? Que eu falei, uma coisa é a gente se importar em fazer, e a outra coisa é realmente, ela só se sustenta com ação. Né? Então, não adiantava a gente lançar antes, porque não ia ter ação. Então, porque é um trabalho de coração, não é só um trabalho estratégico, é um trabalho legal, é um trabalho de intensidade de coração, doação, voluntários, né? Mas a Vanessa está ensinando muito isso para a gente, mas tem que ter meta. Sim. Tem que ter um começo, meio e fim, porque se não começa, não continua. E a gente gosta de muita iniciativa, né? A gente é meio. E aí depois a gente não acaba. Então a gente falou: não, isso aqui é um trabalho sério, porque envolve vidas, envolve pessoas. E não é só começar um programa, né? Que você fala da inclusão de deficiente e neurodivergente. A gente tem que aprender, né? A Vanessa falou: a gente tem que ensinar primeiro a gente a receber. Como que recebe, né? Sim. Como a gente acolhe, como que a gente se prepara e está aberto a aprender com eles também. Então, acho que ele nasceu por uma ansiedade, mas ele realiza porque entram pessoas que sabem fazer acontecer esse trabalho, que não é um puro trabalho, né? É um trabalho excepcional que a Numen quer, deseja, mas quer fazer direito, né? Para impactar de verdade, querendo ou não. Impactar de Porque é uma verdade. comunidade que acaba sendo impactada, que nem você falou. Não é só o pessoal aqui dentro, mas são as famílias, é a carreira, são os filhos dessas pessoas, enfim, e assim por diante. Vai lá, Vanessa, por favor. Não, acho que esse lance, né, que a André estava falando, potencializa a capacidade da Numen de impactar, né? Porque a hora que a gente está falando das famílias, a gente está falando de pessoas que têm suas pessoas parceiras, que estão convivendo, estão criando filhos, provavelmente em gerações ou alfas, ou até a geração anterior, e que têm uma missão de perpetuar e melhorar isso que a gente está falando. E eu acho que a ancestralidade da Numen, que a Numen vai deixar, né? Como é que a gente vai lembrar da Numen ancestral? É que ela conseguiu, lutou, batalhou, que a gente sabe que as coisas não caem do céu, a gente tem que lutar muito por elas, mas que conseguiu elevar um patamar que esses descendentes, essas próximas gerações vão se inspirar nisso para elas também serem ancestrais das próximas gerações. Eu acredito muito na intencionalidade da gente realmente ter os compromissos, assumir os compromissos e as consequências dos compromissos, né? Porque Importante. toda decisão demanda uma renúncia, ou algumas, né? E a partir do momento que a gente decide tomar essa direção de forma institucional, de forma corporativa, isso reverbera o nosso compromisso com a diversidade, com a inclusão. Eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, de um menino de 9 anos que tem deficiência, então esse assunto particularmente me atravessa muito. E eu sempre reflito muito sobre a legislação, o lance das cotas, né? O que isso significa. E acompanhando o crescimento dele, fica muito claro para mim o quão limitadas são as possibilidades para a pessoa com deficiência ainda no Brasil. Nós já tivemos muitos avanços, a gente precisa reconhecer isso, mas a gente tem muito espaço para isso ainda. E poder ver que a Numen abre isso, abre essa conversa e esse tema de forma estruturada e de forma muito séria, com esse compromisso mesmo, é ancestral que eu quero ser. Que coisa linda, que coisa linda. Eu tô até sem palavras, gente. Nossa. É realmente isso, assim, de ver o impacto que isso vem causando, não só para a Numen, mas para a sociedade também. Porque o que a gente vê, né, de avanços que a gente tem relacionado a esse tema, não é nada perto do que pode se desenvolver ainda. Então, ver essa iniciativa da Numen também reconhecendo toda
todo o avanço que isso pode trazer é que nem você falou. Incrível, incrível. E agora, queria chamar a Tati, a pessoa que está com a gente também, a nossa HRBP especialista, que está totalmente à frente do programa, da execução. Queria que você contasse um pouquinho também da sua visão sobre o programa, sendo também uma pessoa com deficiência, além de trazer um pouquinho mais de spoiler para o pessoal, no sentido de qual que é o perfil que vocês esperam, quais são os requisitos para a participação desse programa e, enfim, os diferenciais que essas pessoas podem já ir olhando para se candidatar, por favor. Legal. Acho que, como uma pessoa com deficiência, eu falo que a gente tem, além, né, da característica que é ali, né, ser uma pessoa com deficiência, a gente tem competências, todo mundo tem competências ali dentro. Então, a gente conseguir explorar isso e que as pessoas enxerguem, que as pessoas visualizem isso de alguma forma, é muito grato ver isso. Então, tipo assim, a Tati não está aqui pela deficiência dela, mas eu estou aqui pela minha competência e pela minha história, minha jornada. Exatamente. Então, é isso que eu quero passar e quero que as outras pessoas também consigam alcançarem outros patamares, que consigam aprender a se desenvolver. Então, o que eu consegui na minha jornada é muito importante eu conseguir passar isso para as outras pessoas. Então, acho que esse programa é um pouquinho disso, como outros programas que eu já participei, que eu já puxei também. Fazer um pouquinho disso, a gente toca um pouquinho no diferencial das pessoas, sabe? Então, acho que o Plural vem muito para a gente fazer diferente ali dentro, inspirar o melhor das pessoas. Eu acho que é isso que a Numen quer, é isso que eu desejo também, e eu acho que é isso que a gente vai conseguir com esse programa. A gente espera ali um perfil, né? É um programa para pessoas com deficiência, então ele, né, o pré-requisito é ser uma pessoa com deficiência para a gente estar fazendo a inscrição. No mínimo ali um ensino médio completo ali dentro. Tá numa região, né, tá no Brasil, então a gente, né, abrangeu todas as capitais, todas as regiões do Brasil. E tem os diferenciais, como você falou. Então, tipo, se a pessoa conhece um pouquinho de lógica, um pouquinho de SAP, um pouquinho de RP ali dentro, lógica, questão de se tem uma faculdade de tecnologia ou não. Isso são os diferenciais. O inglês ali dentro, porque a gente tem contextos aqui dentro da Numen, uma empresa global, que a gente atende clientes internacional. Então, a gente também tem oportunidade para quem quer exercitar o inglês ali no dia a dia. Então, a gente também tem esse diferencial de quem tem o inglês ali também tem uma vantagem. Mas a gente está todo nesse processo seletivo, todo nesse processo ali, para a gente estar nesse processo de inscrição. Acho que é importante a gente falar que são diferenciais, mas nada disso é excludente. Né? É importante a gente falar isso, porque a gente quer muito investir, né? Tem pessoas que vão querer transicionar suas carreiras, que vão querer, que estão se formando agora, estão escolhendo pela primeira vez. Eu costumo dizer que SAP a gente não aprende na faculdade, né, Renato? É um negócio que ninguém chega e fala, nós teremos SAP módulo 1. Isso não existe, né? E demanda um investimento muito grande, né? Daquele profissional que quer seguir essa linha. E essa é uma grande oportunidade de investir nessa carreira de SAP, patrocinado por uma empresa que precisa desses talentos, né? E que quer trazer pessoas boas para o mercado. Então, esse potencial, esse talento, é isso que a gente quer, né? E como a gente falou um pouquinho da cultura, a cultura do aprendizado, de estar o tempo inteiro estudando. A gente tem a Move, que é a nossa empresa de educação do Grupo Numen, que promove, que fornece, né, a preços acessíveis a plataforma para treinamento de SAP também. Então, a gente tem um arcabouço para a gente realmente conseguir incluir as pessoas e com programas de entrada que, de fato, façam sentido tanto para a vida desses profissionais e dessas profissionais, quanto para dentro do próprio negócio. Perfeito. Tá super alinhado aqui. Era até o que eu ia comentar também, que, bom, eu tô sendo da Prosper também, eu estou muito à frente das inscrições, de todas essas etapas que estão por vir também. E é muito isso, a gente vai estar reparando nos perfis, não com os requisitos cravados, né? A gente quer realmente conhecer vocês, ter um primeiro papo, uma entrevista, para entender os objetivos, entender o que faz sentido, para além também dessa questão engessada do currículo, né? Então, se você está pensando em se inscrever, fique no link, tem um link aí disponível embaixo, um QR Code também, lá tem mais detalhes, mas assim,
Na dúvida, se inscreva, porque você vai passar por uma conversa com a gente também. E aí a gente consegue ir construindo também com você todos os próximos passos, tá bom? Aproveitando já um pouquinho sobre o que a Vanessa trouxe em relação à SAP e ao desenvolvimento ABAP também, a gente sabe que esse programa oferece a formação em desenvolvimento ABAP ao longo ali do mês de setembro. Aí, as pessoas que mais forem bem pontuadas ao longo dessa formação são contratadas pela Numen em outubro. E, para isso, eu queria chamar o Bonini para explicar um pouquinho para a gente o que é o desenvolvimento em ABAP, quais são as principais responsabilidades, enfim, um pouquinho mais técnico agora, mas eu que sou leiga adoraria entender um pouquinho mais. Só queria aproveitar um gancho que a Van comentou, que o pessoal que está pensando se inscreve ou não, eu me lembro de 2003, quando eu comecei, também não conhecia nada do que era SAP, numa outra consultoria, também por necessidade, eles estavam fazendo academias internas para apresentar o que era a ABAP para as pessoas, para elas serem contratadas pela consultoria. Então, pensem que é uma oportunidade e que, assim, é bem comum nesse mercado começar dessa forma. Aí, aproveitando, o que é o ABAP? O ABAP é uma linguagem proprietária da SAP. Ele foi criado para gerar os IRPs desenvolvidos pela própria SAP. Ele veio ao longo dos anos aí sendo atualizado, seguindo as tendências de mercado, com orientação a objeto, que ele começou lá atrás bem parecido com COBOL. Não sei se essas nomenclaturas vão fazer muito sentido, mas é um pouquinho da história. E agora, um pouco mais recente, a SAP ela desenvolveu o banco de dados S4HANA, com estruturação do banco de dados de forma colunar para acelerar os acessos a esses dados. E com isso veio uma grande atualização do desenvolvimento ABAP. Então a gente tem bastante coisas novas, entre aspas, mas já tem uns 5 anos, como CDS View, apps, Fiori, Wi-Fi, todas essas siglas assim vocês verão durante o treinamento. E isso está levando com que a SAP cada vez mais chegue mais próxima do desenvolvimento web. Então, ela está deixando de ser uma linguagem totalmente proprietária, interna, só dentro do próprio S4, lá, do ERP da SAP, e está virando uma coisa mais próxima do mercado. Então, o pessoal que viu na faculdade coisa de HTML, JavaScript, vai ter uma facilidade de aprender algumas coisas, mais do que da minha época lá atrás, que não tinha esse tipo de formação e de linguagem disponível dentro do S4. E além do S4, a gente não tem mais desenvolvimento só no back-end. A SAP ela tem o BTP, que é uma plataforma cloud de serviços. Então, dentro dessa plataforma cloud, você tem uma série de serviços também para desenvolvimento. Então, você tem serviços lá que você usa ferramentas no-code, você tem facilidade de umas caixinhas, de fazer ligação entre as caixinhas e conseguir gerar um app que já está integrando com o seu back-end lá através de API. Você tem ferramentas Pro-Code, no caso do desenvolvimento CAP, que é o Cloud Application Program. Isso lá dentro do próprio BTP. Você não precisa desenvolver mais dentro só do S4. Você tem a possibilidade de desenvolver direto na cloud, sem ficar restrito ao back-end, vamos dizer. Mas você pode continuar acessando ele, utilizar, consumindo os dados de lá através dessas APIs. Acho que, no geral, seria isso, assim, uma pincelada rápida, que acho que não tem muito tempo para a gente ficar entrando em muitos detalhes, né? Deixa eu aproveitar, Renato, e tem oportunidade de usar a inteligência artificial dentro desse contexto de ABAP? Sim, a SAP ela desenvolveu uma ferramenta que ela chama de Joule. Ela é um serviço dessa plataforma BTP, como eu comentei, mas ela pode ser utilizada também para fazer o desenvolvimento tanto dentro do S4, do back-end, quanto para fazer desenvolvimento lá dentro do BTP com o CAP.
Incrível. Então, gente, ó, fica a dica. Quer trabalhar com Importante. IA, com front-end, back-end, tudo, ó. A sua Super em alta, oportunidade. inclusive, claramente já ligados aí a esse evento, perfeito. E aí, até aproveitando ainda esse assunto um pouquinho mais técnico, para as pessoas, né, quando forem contratadas, qual que seria o dia a dia dessas pessoas? Então, as principais tarefas, atribuições, responsabilidades, áreas que elas podem atuar também. Então, conta um pouquinho para a gente como seria isso. Falando da área de desenvolvimento, né? Então, nosso dia a dia, num cenário perfeito, a gente teria um documento, né? Onde estaria ali o problema a ser resolvido. Então, a gente tem uma explicação do processo, onde a gente vai atuar, fazendo o desenvolvimento para alterar aquele processo e chegar em um resultado específico. Claro que às vezes você tem dúvidas desse processo, você não vai entender alguma coisa, você precisa de ajuda de alguém com mais experiência tecnicamente. Então você tem lá o seu líder técnico que vai te ajudar e dar um apoio nisso, ou um outro par com mais experiência com desenvolvimento. Se você recebeu esse documento e tem uma dúvida mais de processo, você tem um time funcional que você vai interagir com outra área para ele conseguir te ajudar a entender o processo e você a entender como você vai fazer o desenvolvimento para chegar naquele resultado que está lá naquele documento. Você pode ter um time de MS que trabalha mais diretamente com o cliente. Então, o problema não vem tão mastigado, ou às vezes você recebe um chamado que vai estar escrito lá: estou tentando criar uma ordem de venda e não estou conseguindo. Então, ele te passa os dados de exemplo e você vai ter que olhar lá, dar uma debugada, como a gente diz, para tentar entender o problema ali e resolver. Debugada, eu sinto saudade de falar de debug. Hoje essa IA não debuga nada. Gente, meu Deus, como é que vocês codam hoje sem isso? Não sei. Mas é assim, sempre tem essa interação e aqui dentro da Numen você não está sozinho. Acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. O pessoal às vezes fica na dúvida, vou me inscrever, não vou me inscrever, é uma coisa que eu não vou conseguir entender. Não, você não está sozinho, você tem que procurar ajuda. Exatamente. Eu acho que isso até para qualquer, não só para essa área específica, mas quando a gente não sabe, a gente vai ter um time para ir atrás. E isso já ficou claro aqui na Numen também, que a colaboração para qualquer desafio que surgir, o time vai estar com você. Seja o problema mais cabeludo, vai dar para resolver do modo que for, mas o que importa é que você não está sozinho. Enfim. E tem o lance da empatia também, sabe? A Sim. Patrícia, tanto a Patrícia quanto eu, nós fomos programadoras ABAP, né? Então, é a nossa origem, assim. Então, eu falo para os meninos, né? Hoje eu não tenho condições de programar mais, porque eu parei lá atrás. Os meninos estão arrasando, mas tem um quê de um lugar carinhoso, assim, sabe? A gente fala, poxa, a gente tem essa empatia de como é difícil também, né? Às vezes, muitas vezes o funcional não consegue resolver um problema ali pra gente, fala, olha, me ajuda aqui, debuga até o standard do SAP para descobrir o que eu tenho que fazer que eu não sei. E é isso que a gente fala, a gente ajuda o outro ajuda a gente, eu falo que você comentou, né? Fica mais leve o trabalho, a gente divide, né, a pressão, o desafio, e a gente divide, parece que fica leve para todo mundo se ajuda mesmo não sendo. E às vezes tem gente que não é ABAP, é funcional, que a gente fala, que é de processo, mas ele está ali do seu lado e falou: não, vamos junto, estou aqui com você, e vice-versa. É esse o ponto mesmo, que às vezes você está atolado no problema, você não consegue olhar para os lados. E a pessoa ela não precisa entender tecnicamente. Se você parar para conversar e explicar o processo, ela vai ter uma outra visão, ela vai te dar um toque que às vezes você chega na solução. Exatamente. Só de exteriorizar já ajuda bastante. Nossa Senhora, e como? Bom, a gente falou um pouquinho sobre a Numen, sobre o programa, sobre a BAP. E agora eu queria falar do final desse ciclo, né? Então, pensando lá no futuro, após a formação, após o processo seletivo com a Numen lá no comecinho de outubro, como que vocês olham também para a trajetória, para o desenvolvimento dessa pessoa colaboradora aqui dentro da Numen depois que ela for, obviamente, contratada, né?
como que funciona isso? Ela continua se desenvolvendo? Ela tem um olhar para performance, por exemplo? Explica um pouquinho para a gente, Tati, por favor. Vanessa também, se quiser complementar em seguida, fica à vontade. Claro. Eu acho que a gente, né, é uma parte de aprendizado contínuo que a gente fala muito. Então, acho que quando as pessoas chegam, a parte de um onboard, uma parte de uma integração bem feita, com acolhimento, com empatia, igual a Andrea falou. Então, acho que é isso que a gente faz com as nossas pessoas e o que a gente está preparando para receber. A gente está fazendo um trabalho também muito grande de sensibilização com as nossas lideranças, para saber receber, para acolher, para ter uma real inclusão, porque a gente fala que a gente quer as pessoas incluídas dentro da Numen. Então, acho que esse é o nosso maior objetivo, né, desse programa como um todo, mas a parte do aprendizado ela continua. Ela vai ter um desenvolvimento de carreira aqui dentro, onde ela vai ter as skills de soft skills para aprender, para se desenvolver, técnico também. Então a gente tem a parceria da Move, que vai estar ali disponível para as pessoas para dar continuidade nessa parte técnica também. A parte de skills elas vão ter no dia a dia ali com a gente também, vai ter todo um momento para conseguir se desenvolver nessa outra parte. E eu acho que a parte de desenvolvimento de carreira, de performance, né, a gente dá continuidade, sobre aprendizados, os feedbacks contínuos ali para você, onde que você tá, onde que você pode melhorar, o que que você tá mandando bem, né? Então acho que isso faz uma parte da nossa rotina mesmo, dessa parte de desenvolvimento. Então, acho que é muito as pessoas chegarem com essa vontade de aprender, essa curiosidade, e a gente vai estar disponível aqui para fazer esse trabalho. E acho que olhando para o longo prazo, a Numen é uma empresa de carreira. A gente quer que as pessoas fiquem, a gente trabalha muito todos os dias para que nossas pessoas escolham estar com a gente todos os dias, né? E então, assim, tem muito caminho, muita oportunidade. Às vezes pode falar, poxa, mas eu não estou me dando tão bem assim com o desenvolvimento. Tem outras áreas que a gente pode alocar as pessoas, né? Tá com profissionais, tem muita mobilidade interna. Então, a gente está crescendo, está se desenvolvendo e todo mundo na Numen cresce junto. Isso é muito, muito emblemático. Então, vale muito a pena vir para cá e crescer com a gente, fazer essa carreira, olhar para o longo prazo e a gente, do lado nosso, né, da empresa, a gente vai fazer de tudo para que essa jornada seja o tempo todo incrível. Isso ficou super claro também, até porque é um mundo que, principalmente ligado à tecnologia, está sempre crescendo, nunca para de aparecer coisa nova. E, enfim, mostrar também que tem esse aprendizado não só para a nova pessoa colaboradora, mas junto com todo o time que já está aqui há anos, meses, enfim, é o que realmente completa, acho que um pouco desse quadro que vocês trouxeram, de humildade, de respeito, de amizade, de colaboração. E é o que realmente faz com que a pessoa talvez tenha um processo de desenvolvimento até muito mais tranquilo e leve do que aquela coisa para ontem, que a pessoa se cobra, acaba não sendo saudável, enfim. Então, acho que tudo acaba meio que se conectando, né? Basicamente. E agora, para a gente até aproveitando esse gancho, mas para já entrar um pouquinho no encerramento, eu queria que vocês dessem uma palhinha, né? Uma dica para essas pessoas que estão assistindo a gente, que estão pensando em se inscrever ou que já se inscreveram também, de como que elas podem se destacar, tanto no processo seletivo quanto na formação também. E o que vocês esperam delas, como Numen, como pessoas, no cargo que vocês estão, enfim, meio que amarrando aí. Dicas para o pessoal se destacar. Por favor, pode começar, Andréia. Então, vamos lá. Minha dica, eu falo isso independente, né, de qualquer pessoa. Né, uma vez a gente tem uma experiência em treinar pessoas no processo de novos talentos. E logo após um treinamento, um rapaz perguntou assim para mim, por que eu fui selecionado, né? Eu não sabia nada. Aí a gente fala muito disso, sabe? O soft skill. Eu falei, gente, aqui a gente não está pedindo nada, né? Experiência anterior, né? Então, para novos talentos, eu falo isso, é trabalhar querer ter a vontade. Porque a gente também, acho que é juntar a vontade da pessoa querer aprender,
tá disposta, né, aberto aqui de se dedicar o a mais também, porque é um processo de seleção, né? Então, se dedicar a mais nesse. Então, se é 8 horas, então dedica 9, né? Ou dedica mais. Essa é a minha dica, porque isso é perceptível aqueles que estão. Não é, a gente não está olhando nada sobre as suas habilidades. A gente vai estar olhando a sua vontade, a sua fome, a sua sede de querer aprender, né? E o que a gente percebe muito também é como a gente é muito relacional, a gente vai estar notando isso, como ela se relaciona ali no grupo, ou até mesmo no processo seletivo, como ele vai reagir às interações que a gente vai ter, né? Então, soft skill, para mim, é um negócio. Soft skill, às vezes pode ser que as pessoas não entendam muito, são as habilidades não técnicas. Isso, para a gente, é as habilidades comportamentais. A minha dica é: venham com vontade, que a gente quer pessoas que querem abraçar, porque oportunidade aqui tem, né? Uma empresa que está crescendo muito rápido, tem a IA aí, então assim, eu vim para aprender isso. Então, aprendi isso e mais um pouquinho. O que é IA? Não, tem hoje, minha filha, né, ela é nova, não tem como não aprender nada, deixar de aprender alguma coisa. Você vai na internet, no YouTube, no ChatGPT, você aprende qualquer coisa. Então, venham abertos a isso. Perfeito. Eu acho que uma dica que eu daria é você olhar para os valores, conhecer a Numen, né? Olhar para os nossos princípios, os nossos valores e o nosso propósito, né? Que é fazer acontecer, inspirando o melhor das pessoas, e ter clareza se você se identifica com isso. Porque no final das contas, é isso que fica, né? A amizade, a verdade, o respeito, a confiança, as diferenças que somam. É isso que fica no final. E a identificação da gente, né, com a empresa, com os valores, com que essa empresa vive na prática, ela é muito importante para aquele lugar fazer sentido para você estar escolhendo ficar todos os dias. Então, essa é a minha dica. Perfeito. Eu acho que a Vanessa falou um pouquinho do que eu ia falar, então acho que muito da conexão com os valores. Então, acho que, né, a Numen está de portas abertas. Se você tem os valores, acho que parecido com a Numen, acho que a empresa é o lugar certo para se estar. E acho que a força de vontade e o aprendizado. Então, acho que muito do que a Andrea também trouxe é o que eu deixo aqui de novo, de dica, aprenda, tenha curiosidade, vai buscar informações sobre a Numen, sobre SAP, sobre a BAP, sobre o desenvolvimento no dia a dia. Então, eu acho que sobre inteligência artificial também, que faz parte, né, do nosso mundo e da Numen como um todo. Então, eu acho que ser curioso e querer aprender mais a cada dia, se esforçar, é o que a gente espera. Acho que a frase pode ser: não tenha vergonha de aprender. Perfeito. Se você busca, procura, é isso que vai ser olhado, né? E toda vez que você não sabe alguma coisa, é uma oportunidade de você se desenvolver e aprender algo novo. Então, não fique esperando uma solução cair no seu colo. Trabalhe em conjunto com outras pessoas que você vai chegar na solução. Então, acho que engloba tudo o que elas falaram. Ser colaborativo, procurar, querer aprender e buscar. Acho que essa é a dica mesmo. Exato, até consolidando, né? A Vanessa falou um pouquinho de identificação, a Andrea trouxe um pouquinho de legado, querendo ou não, de aprender com vontade. Tati trouxe sobre conexão também, amarrou um pouquinho aqui com a Andrea e com a Vanessa. E querendo ou não, Bonini amarrou tudo, trazendo, né? Não tenham vergonha de aprender, gente, porque é aquele velho ditado, né? Todo mundo que sabe o que sabe hoje em dia, um dia não sabia o que sabe hoje em dia. Então, é justamente esse primeiro passo que abre todas as portas que estão por vir. E até para encerrar aqui, estamos caminhando para o fim. Eu queria agradecer você por ter ficado até o final com a gente, relembrando alguns pontinhos do programa. As inscrições já estão abertas, rolando e terminam no finalzinho de agosto. Não deixe para a última hora, porque ao longo das inscrições também já estão acontecendo as entrevistas de perfil
justamente para calibrar um pouquinho do que a gente conversou aqui. Essa vontade que você tem de estar com a gente. Por mais que você não tenha experiência nenhuma, conhecimento nenhum, se inscreva, porque isso também não é 100% levado a ferro e fogo. A gente consegue também entender outros potenciais que você consegue apresentar, até porque a formação vai estar aí em setembro e pode iniciar do zero, que a gente vai estar com você ao longo de todo o mês de setembro, te ensinando todos os pontos relacionados ao desenvolvimento ABAP. E além disso, a gente também vai estar construindo aí uma trilha prática, teórica, para você conseguir puxar todos os pontos iniciais para, se Deus quiser, em outubro, estar fazendo parte aqui como uma pessoa colaboradora da Numen também, tá? E a gente da Próspera, a gente da Numen fica super à disposição para vocês, tanto contatarem a gente por e-mail, alguns têm meu WhatsApp também, então fiquem à vontade que a gente está aqui para suporte daqui para frente. E agora eu queria agradecer Andréia, Vanessa, Tati, Bonini por estarem aqui com a gente, terem esse papo super inspirador e profundo também, tanto para mim quanto Prosper, quanto também para as pessoas candidatas. E é isso, muito obrigada. A gente que agradece, sabe, a sua participação, agradece a Prosper, porque a gente também está aprendendo nesse processo. Com certeza. Né? A gente, para estar aqui, né, a gente falou, poxa, não é uma coisa que a gente está de passagem, está sendo feito com muito carinho, com muita atenção, dedicação, né? A gente ensaiou ontem, né? Então, gente, tem todo um preparo por trás. E o que é mais bacana, né? A gente falou de cultura, o quanto isso aqui que a gente está fazendo aqui, né, nesse programa, fortalece a cultura que a Numen tem. E ela quer trazer pessoas que ajudem a gente a melhorar cada vez mais. A conexão com o humano, a gente ter essa relação que olha além dessas paredes, que vai além só do trabalho, né? E tenho certeza que a gente vai aprender muito aí com a Prosper e com o programa também. A gente super agradece. Mais um exemplo de uma coisa sendo construída em colaboração, que é isso. A gente promove o programa, mas sem vocês ajudando a gente não sairia do lugar. Então, enfim, muito obrigada também. Obrigada a todos vocês pelas palavras. Obrigada. Um beijo, gente. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Corram para o link de inscrição, que lá na página tem todas as informações que vocês precisam saber sobre o programa. Até mais.